Boa noite, irmãos. Bom domingo a todos. Que bom mais uma vez estar aqui na casa de Deus. Esse domingo maravilhoso que podemos passar com os nossos familiares. Sou da igreja do Riachuelo, sou ancião lá da igreja do Riachuelo, faço parte também da equipe de louvor. E aqui à minha esquerda está o irmão Roberto, também ancião lá da igreja e diretor de música. Boa noite, irmãos. Somos honrados a Deus, né? Pelo privilégio de sermos chamados. Tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, vamos elevar a Deus uma oração neste momento. Nosso soberano Deus, honra e toda a glória desde agora e eternamente. Nós elevamos ao Senhor esta oração neste momento, te pedindo em primeiro lugar que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor acrescente nossa fé em Ti, que de uma maneira especial possamos ouvir a Sua voz, a voz do Seu Espírito Santo, e o Senhor possa falar no nosso coração e na nossa mente, e que possamos sair daqui revigorados pelo Seu Santo e Divino Espírito. Amém. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
Desde o início nós estamos cantando aí, já cantamos 2 louvores que falam sobre a maravilhosa e infinita graça de Jesus. Amém. Esta graça de Jesus, irmãos, é a que deverá, ou deveria, ou está sempre no nosso coração e na nossa mente. Amém. Por esta graça, o Espírito Santo de Deus tocou no coração de cada um de nós para que estivéssemos hoje aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor. Amém. Que esta graça, a graça de Jesus, possa estar sempre em nossa vida até a nossa salvação. Que Amém. Deus nos abençoe nesse sentido. E é o hino que nós vamos cantar também, que fala também sobre a graça de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Momento agora que nós abrimos a igreja. Quem tiver um pedido de oração, algum agradecimento, esse momento agora nós reservamos para esse momento. Alguém aqui na igreja tem algum pedido, algum agradecimento? Aqui? Ninguém? Lado esquerdo. Lado esquerdo, Roberto. Gostaríamos de pedir oração para a nossa irmã Carla Verônica. Carla Verônica. Ela é irmã de um amigo nosso e está internada, em estado delicado, mas tive até informação alguns minutos atrás aqui que ela está melhorando gradativamente
mas requer cuidados e que o Espírito Santo de Deus esteja ali cuidando, os anjos do Senhor estejam cuidando ali, a nossa irmã Carla Verônica, e peço aos irmãos que em suas orações lembrem desse nome. Bem, vamos orar pela Carla. Aqui na internet nós temos alguns pedidos. O primeiro pedido aqui é da Renata. A Renata, ela pede que continue as orações para o Gilson. Ele está bem debilitado. A Sônia também pede oração pela saúde e pela conversão da filha, da família e pela vida espiritual de todos. Vamos lá. Tem mais algum aí, pastor, que o senhor tenha visto? Maria Helena. Acho que não chegou aqui no meu. Ela pede oração, né, Maria Helena? Maria Helena também pede oração. Eu peço que nós continuemos. Nós temos uma corrente de oração lá no Riachuelo pelo nosso irmão Rodney. Rodney é o irmão nosso de Irajá. Ele está internado. Está um pouco melhor, mas está internado. Ele está com Covid. Está melhorando a cada dia. Mas que os irmãos possam continuar em oração para que ele possa logo sair dessa situação e possa se restabelecer. Eu peço oração para todos os nossos irmãos das nossas igrejas que estão enlutados ou aqueles que, porventura, estão no leito ou estão passando por esse problema, que o Senhor possa estar ao lado de cada um deles. Que o Senhor possa nos acompanhar e que seja feita a vontade dEle na vida de cada um de nós. E que Ele possa nos acompanhar nesse início de semana que é tão desconhecido para cada um de nós. Mas Ele sabe, Ele possa nos guiar a cada passo que nós vamos dar. Amém? Eu convido a todos aqueles que puderem que nos coloquemos de joelho para uma oração ao nosso Deus. Santo, santo, maravilhoso Deus. Primeiramente, Senhor, eu peço perdão pelos nossos pecados, Pai. Somos pecadores e não merecemos, Pai. Mas pedimos que o Senhor possa, Pai, atender conforme a sua vontade a cada pedido aqui feito, Senhor. Cada agradecimento feito, Pai, possa chegar ao seu trono de graça. Pai, eu não lembrarei de todos os nomes aqui, Pai, mas todos que foram falados aqui, que o Senhor possa atender a cada um deles, Pai, conforme a sua vontade. Pai, almejamos aquele dia estar contigo nas mansões celestiais. Que a sua graça, Pai, assim conforme cantamos, louvamos aqui, ela possa estar conosco a cada dia de nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa agora estar com o pastor Célisson, Pai, que vai trazer o pão da vida. Que ele possa, Pai, falar inspirado pelo seu Santo Espírito Santo, Pai. E que esse início de semana, que é tão desconhecido para cada um de nós, possa ser guiado pelo seu Santo Espírito Santo. Senhor, isso tudo te pedimos, não que haja algum mérito em nós, porque não merecemos, mas tudo te pedimos nos méritos do seu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Agora a música tema, né? Isso é o que todos nós almejamos, é ver Jesus. Almejo o dia em que
sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Boa noite. Bom, vocês não estão com muita saudade de mim porque eu já estive aqui ontem, né? Então, a maior parte estava aqui ontem, no culto pela manhã, e estamos aqui novamente. Que bom que você está aqui conosco. E sejam sempre muito bem-vindos à sua casa, porque a casa de Deus é a nossa casa. A casa do Pai é a nossa casa, né? E você que está conosco aí, assistindo em casa, em algum lugar do Brasil ou do mundo, que eu sei que tem pessoas aí que às vezes estão em outros países, que têm acompanhado aí os cultos do YouTube Adventistas Vila Isabel. Seja muito bem-vindo a este culto, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar. Nós estamos na série O Mistério da Profecia, e hoje nós estamos num tema muito especial. Esse tema de hoje, assim, eu já quero pedir você para correr e buscar a Bíblia, ok? Se você está aqui, tem Bíblia, acho que deve, se alguém precisar de uma Bíblia aí, levanta a mão, que nós temos Bíblia aqui à frente, a gente leva, ok? Se alguém precisar de uma Bíblia aí para acompanhar, nós vamos ter alguns versos aqui que nós vamos estudar hoje. Você que está em casa, eu tenho certeza que você tem aí uma Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia física mesmo. Nós não vamos estar colocando hoje o texto
bíblico ali para você acompanhar, não, porque é para você abrir a Bíblia mesmo, tá certo? A Bíblia está aqui na frente, aqui no primeiro banco, as Bíblias. Tá aí, que tema é esse então? Como ganhar uma vida nova? Olha, hoje a notícia do dia hoje foi a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Foi a notícia do dia. Inclusive, morreu até uma atriz famosa, Eva Vilma, hoje, e quase não se ouviu falar dela hoje, porque a notícia do dia foi a morte do prefeito. E os dois por câncer. Os dois. Ontem também teve. Pois é. Então, olha só. Vocês acham que essas pessoas deram ou não de tudo para ter uma vida nova? E não adiantou, não foi? Infelizmente não adiantou. Nós também estamos aí em meio a essa pandemia sem fim, que não acaba nunca esse negócio. Eu tenho alguém que está aqui, que passou maus bocados aí com o coronavírus, e recentemente ele estava me dizendo que ainda se sente cansado, ainda continua com os tratamentos, isso porque foi o ano passado. Entende? O que nós não estaríamos dispostos a dar para ter uma vida nova? Eu acho que a gente estava disposto a dar praticamente tudo, né? Se fosse, minha vida está estragada, tá aí alguém, um familiar, alguém entubado, tá alguém internado por alguma outra situação, você em casa também que está assistindo, o mesmo se aplica a todos nós. Nós, se pudéssemos, nós daríamos tudo por uma vida nova. E aí, como ter uma vida nova? Todo mundo quer ganhar uma vida nova aí, mas nem todos sabem o que é necessário fazer para ganhar uma vida nova. Sabia que tem como ganhar uma vida nova? Tem como ganhar uma vida nova, não no sentido da saúde física que eu coloquei até o presente momento. Aí é que está o detalhe. A vida nova é em outro aspecto, em outro sentido. Nós ouvimos falar que o batismo é um passo importante para a salvação. E aqui vem como ganhar, já vem a dica aqui, como ganhar uma vida nova, através do batismo. Como assim? Quer dizer que se eu pegar Covid e eu for lá me batizar, eu saio da água do batismo curado? Não. Bom, pelo menos até hoje, nem o álcool em gel cura Covid, viu? Se álcool em gel curasse Covid, porque nunca se usou tanto álcool em gel na vida. Álcool em gel, o objetivo dele ali é tirar a proteção, eu expliquei isso ano passado, é tirar a proteção que envolve o vírus. Uma capa de gordura que o vírus tem, por isso que é corona, a coroa, ele tem uma coroa de proteção ali, de gordura, e aquilo ali, ele acaba ficando ali dentro daquele negócio, quase que ninguém consegue limpar, lavar. Água e sabão e álcool em gel ajuda a tirar essa capa de gordura, aí ele vai embora. Essa é a função. Mas batizar não cura doenças físicas. Batismo cura doenças espirituais, não físicas. Ok? E aí nós vamos ver alguns detalhes hoje. Tem 3 eventos muito divisores de água na vida do ser humano. É o nascimento, casamento e morte. Não é muito importante?
Nascimento a gente não escolhe, né? A gente nasce, simplesmente nasce. Morrer também ninguém, bom, alguns aí estão escolhendo ultimamente, mas pelo menos não é o natural. Pelo contrário, se pudesse escolher, ninguém gostaria, acho que pouquíssimas pessoas gostariam de enfrentar a morte. Casamento a gente ainda escolhe, tem gente que escolhe não, tem gente que, e por aí vai. Mas olha só, todos esses três, eles representam perfeitamente o batismo. Como assim? Nós vamos entender. Abre a Bíblia em João capítulo 3, verso 5. Vamos começar. Evangelho de João está no Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. Capítulo 3, o verso 5. Jesus estava num encontro com um homem, um dos poderosos de Israel, dos chefes, dos principais, e aí, chamado Nicodemos, né? Muitos conhecem a história, e aqui nesse verso 5, diz assim: em verdade te digo, quem não nascer, nascimento, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então vem aqui o primeiro desses grandes momentos da vida, o nascimento. Mas esse nascimento aqui, não é, a comparação dele é o nascimento da água e do Espírito. Aqueles que conhecem, se você não conhece, leia depois em casa, eu não vou ter tempo de ler todo esse trecho, do verso 1 até o verso 15 aqui, mas o que Jesus está colocando, relacionado a esse nascimento aqui, ele está dizendo o seguinte, até Nicodemos questiona, peraí, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer novamente? E aí Jesus responde, não é você vai entrar no ventre e nascer novamente, não, é nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água é um simbolismo, um significado do batismo. Batismo também é a cerimônia de casamento que nos une a Cristo. Gálatas, um pouco para frente, você está em João, você vai e continua aí, depois tem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí depois tem Gálatas, capítulo 3, o verso 27. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Aqui diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, no batismo é como se nós estivéssemos ali participando de uma união com Cristo. A representação do casamento é devido à união. Casamento não significa união de duas pessoas? Pois é, aqui está exatamente se referindo a isso. Aliás, cada dia que passa eu descubro uma coisa mais absurda que a outra. Vi recentemente aí uma reportagem onde uma pessoa casou com ela própria. É cada loucura que o mundo inventa. Ele casou com a pessoa, não lembro se era uma mulher, se era um homem, casou com ele próprio ou ela própria, não me recordo. Absurdos da vida. Agora, aqui, a representação é do casamento tradicional, ok? E aqui vem a representação, então, no batismo nós estamos nos unindo a Cristo. A representação é de união. E o batismo também representa a morte. Volta aí um pouquinho antes de Coríntios, que você vai ter Romanos. Romanos capítulo 6, verso 3. Aliás, Paulo fala muito sobre essa representação de morte e ressurreição no batismo. Mas olha aqui o que ele diz em Romanos 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eu vou ler já até adiantar o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não vou nem ler o restinho por enquanto.
Ou seja, o batismo ele é um símbolo de nascimento, é um novo nascimento da água e do Espírito, é um símbolo de casamento, de união com Cristo, e é um símbolo de morte, morte em Cristo Jesus. Vamos ver um pouquinho mais. O batismo é muito significativo. Nós precisamos dar a ele o seu devido valor. Mas, será que alguém pode ser salvo sem o batismo? O que vocês acham? Lembra do ladrão na cruz? Vamos lembrar aqui a história. Está lá em Lucas capítulo 23. Eu não vou nem ler esse verso, mas você pode acompanhar aí. Vou relembrar aqui a história. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, certo? E de repente estava ali um xingando Jesus e tal, e um vira e fala para Jesus: ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o que Jesus falou com aquele ladrão? Eu te digo, em verdade eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Até expliquei isso no domingo passado, se não me engano. O áudio estava um pouquinho ruim, eu peço perdão aí, eu acho que hoje corrigimos. Começou ruim, inclusive, que me mandaram mensagem que está cortando. Eu falei, já detectamos aqui, já tentamos consertar, corrigir. Espero que hoje esteja bom. Mas o que aconteceu? Nem Jesus foi encontrar com Deus na sexta-feira. O ladrão não morreu na sexta, inclusive. Jesus sim. Então, não teve essa de que Jesus estava dizendo para ele que você vai comigo hoje para o céu, você vai morrer, vai comigo hoje para o céu. Não tem isso, porque a Bíblia, eu expliquei semana passada, a Bíblia, ela não ensina que na morte, morreu, vai para o céu. O que ela diz é que morreu, vai para a sepultura, e vai ficar aguardando lá como todos os outros que morreram. Sejam bons ou sejam maus, vai aguardar na sepultura. Aguardar o quê? Aguardar a volta de Jesus. Aqueles que foram salvos, porque decidiram por Cristo, na volta de Jesus, vão ser ressuscitados. Os que não quiseram saber nada de Cristo, vão continuar mortos até o dia final. Isso a gente vai ver para frente ainda. Mas o ladrão, ele foi batizado, ele se converteu pregado na cruz, e ele não desceu da cruz, ninguém pegou ele ali, levou no riozinho ali, na água, o que quer que seja, batizou e depois trouxe ele de volta, botou na cruz de volta, não. Mas Jesus disse que ele estaria salvo. Então, tem condições de ser salvo sem batizar? Tem, mas são em casos extremos. Como é que o ladrão estava? Morrendo. Não tinha condições dele descer da cruz para ir ser batizado. Ok? Então nós não temos o controle sobre amanhã. Você tem? Ninguém tem um controle sobre amanhã. A reportagem não sei se foi de quinta-feira ou se foi de sexta-feira, dizia que o prefeito de São Paulo lhe restava pouco tempo de vida. Mas que ele teria aí talvez um mês. Já faleceu. Nós nunca esperamos que a morte vai chegar para nós. Como o ano passado, quando começou a pandemia, todo mundo achava que era uma coisa da China. Ia ficar lá na China, não foi? Aliás, no ano passado não, em 2019 começou. Ia ficar lá na China, isso não ia nem aparecer por aqui. Olha a quantidade de pessoas que já morreram por aqui, e próximos a nós, inclusive. Pode ser que alguém que esteja ouvindo, ou alguém que está aqui, perdeu queridos, familiares, amigos, para uma coisa que surgiu do nada. Entende? Nós não sabemos o dia do amanhã. Se eu não sei o dia do amanhã, eu não posso ficar esperando passar o tempo aí. Não, vou esperar. O dia que eu estiver tranquilo, eu decido então por Cristo Jesus. E aí, se não tiver tempo? O ladrão não teve tempo de ser batizado, mas ele teve tempo de arrependimento. Ele teve tempo de estar com Jesus. Agora, se o batismo é tão importante, como ele deve ser realizado? De qualquer maneira? Para entender o modo correto, nós vamos para a Bíblia. Marcos 16:16. Volta um pouquinho aí. Marcos é antes de João,
antes de Lucas, depois de Mateus. Marcos capítulo 16, aqui diz assim, olha, um verso muito famoso, muita gente sabe de cor, inclusive. Quem crer e for batizado, será? Eu sei que você respondeu aí em casa também. Quem crer e for batizado será salvo. Olha, duas condições para a salvação: crer e ser batizado. Mas para ser condenado só tem uma condição: não crer. Por que isso? Porque aqueles que não tiverem condições de serem batizados, eles não vão ser condenados por isso. Mas aqueles que não tiveram condições de serem batizados, eles não vão ser condenados por isso. Agora, se tem condições de ser batizado, precisa ser batizado para ser salvo. Então, quem crer e for batizado, são duas ações. Muitas pessoas não valorizam o que é mais importante e, infelizmente, poderão perder a salvação. Olha o que está em Mateus, volta um pouquinho aí de novo. Mateus, no capítulo 7, o verso 22. Eu disse que a gente ia ler vários versos hoje. Mateus, capítulo 7, o verso 22. Aqui diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Muita gente dizendo aqui: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí o verso 23 diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas espera aí, eu estava fazendo coisa boa em nome de Jesus. Fazer coisas boas em nome de Jesus, mas não crer em Jesus não adianta de nada. Não serve de nada. Ok? Então, é por isso que a salvação não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, seria muito fácil. Eu não precisaria me preocupar com mais nada relacionado ao espiritual, ou relacionado a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Não me preocupar nada, só fazer algumas coisas boas para os outros. Pronto, tinha comprado a minha salvação. Não tem como comprar a salvação. Ah, mas eu sou muito rico. Vai morrer com a sua riqueza. Mas ela não compra a salvação. Pode levar para a sepultura, pode fazer o que você quiser, mas não adianta de nada. Ninguém compra a salvação. Até porque ela é de graça. Se ela é oferecida de graça, Deus não aceita suborno. E tem muita gente querendo subornar a Deus aí, viu? Muita gente querendo subornar a Deus. Olha o que diz no verso 21, um pouquinho antes: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta eu fazer qualquer coisa por aí, esperando que assim eu vou ser salvo, se eu não estou disposto a fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus colocou para nós. O batismo correto tem que ser aquele onde nós seguimos o exemplo de Jesus. Vamos voltar para Marcos. Vai para frente aí agora. Depois de Mateus vem Marcos. Marcos no capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 9 e verso 10, que vem falando do batismo de Jesus. E aqui diz assim, ó: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Ó, Jesus foi batizado no rio. Outra coisa, verso 10: logo ao sair da água, ou seja, ele estava dentro da água, ele não estava fora da água. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Aí talvez você questione assim: quer dizer então que o batismo só pode ser realizado no rio? Bom, hoje em dia está complicado, né? Você não acha um rio limpo para poder ser batizado? Tem uns rios aí que você pode, se for lá batizar, você sai mais imundo do que você entrou.
Imundo na sujeira física, né? Estou dizendo. Por isso que hoje em dia, e aliás isso não é de hoje em dia, isso vem desde o 1º século, e inclusive foi muito forte até o 13º século. Inclusive, se você for visitar grandes e antigas catedrais, aí para a Europa fora, você vai encontrar nelas tanque batismal. Porque o batismo era feito como Jesus foi. Entrou na água, dentro da água, e ali foi batizado. Mas por que isso é importante? Por que eu estou frisando esse ponto aqui? Olha só. O que a Bíblia diz? Saiu da água. Deus se agradou do batismo de Jesus. Olha o verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A igreja, ela seguiu esse método de batismo durante séculos. Olha o que o doutor Stanley, ele escreveu. As letras estão um pouquinho pequenas aí, eu vou lendo para vocês, tá bom? No livro Instituições Cristãs, tá? No capítulo 1, a página já está de 15, página 15, tem ali. Durante os primeiros 13 séculos, a prática quase universal do batismo foi aquela que, nos tempos do Novo Testamento, aquela dos tempos do Novo Testamento, o que é o próprio significado da palavra batizar, que os que foram batizados foram mergulhados, submersos, imersos na água. Esse é o significado, submerso, imerso na água. Então aí vem o porquê. Não é simplesmente jogar umas gotinhas de água na cabeça. Vamos aqui, relembrar mais um ponto. Em Atos capítulo 8, se você quiser acompanhar a história, está para frente. A gente está em Marcos, depois tem Lucas, depois vem João, depois vem Atos. Tem a história aqui de Felipe e o eunuco. Eu não vou contar a história, ler a história, vou contar rapidamente, por causa do nosso tempo. Felipe foi encontrar com o eunuco, que era um alto oficial da rainha Candace, da Etiópia, e ele ali encontrou na carruagem, o eunuco estava lendo a Bíblia, lendo Isaías, inclusive, o livro de Isaías, e ali Felipe pergunta: você está entendendo? Não estou entendendo nada, não tem ninguém para me explicar. Ok, quer que eu explique? Quero. E Felipe explicou para ele a Bíblia, a palavra de Deus. Não era a Bíblia como nós temos hoje, mas explicou o trecho que ele estava lendo ali. Ele entendeu que tinha necessidade dele se mudar sua vida, as atitudes da sua vida, dele se converter, se entregar a Jesus, inclusive ser batizado. E aí de repente eles estavam passando em cima de uma pontezinha ali, e o eunuco olhou: lá embaixo tem água, alguma coisa me impede de ser batizado? E Felipe: você crê em Jesus? Creio. Então para a carruagem, vamos lá batizar. E Filipe foi lá, está aí o verso 36, o verso 37, que você pode acompanhar. Olha o que diz aqui: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Bom, eu duvido muito que numa região desértica como aquela, que é uma região deserta, que o eunuco estaria viajando, fazendo uma viagem longa, sem ter uma vasilha de água para beber. Se fosse o caso, era Filipe pegar um punhadinho de água na mão e jogar na cabeça, né? Se fosse batismo dessa forma. Mas não, eles durante a viagem encontraram um lugar com água. É diferente de eu pegar um punhado de água e jogar. E olha, diz o verso 37, é lícito se crês. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E a partir daí, então, Filipe o batizou. E ele foi um grande missionário para a obra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, esse você pode acompanhar aqui, se você não quiser ler na Bíblia, Colossenses capítulo 2, 12, diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Viu? Morte no batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Olha só, eu vou contar rapidamente aqui esse relato que está aí na tela. Suponha que um parente seu, uma pessoa muito querida sua, morreu,
e você vai para o cemitério fazer o sepultamento. E quando chegam lá, os homens ali do cemitério, colocam o caixão em cima ali da grama, e ali pegam um punhado de terra, jogam em cima e falam, está encerrado o sepultamento, vocês podem ir embora. Como é que você ia ficar? Foi sepultado? Foi enterrado? Não. Que, aliás, já reparou que a gente só sai depois que não tem mais o que fazer? Depois que enterrou tudo, sepultou tudo, lacrou tudo, se é na gaveta, lacrou tudo, a gente só sai dali depois disso? Porque nós queremos ter certeza de que foi sepultado, de que foi enterrado. Então, se o batismo tem significado também de morte e sepultamento, eu não consigo jogar a aguinha na cabeça, não é sepultamento. É como jogar uma terrinha em cima do caixão. Então, nós precisamos olhar todo o contexto. O batismo, ele é morte e ressurreição. Nós já vimos um pouco ali do capítulo 4 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, né? Que eu li ali. Nós participamos na morte e ressurreição de Cristo. Eu vou adiantar um pouquinho, ó. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, no batismo, é sepultado o velho corpo, não os problemas físicos do velho corpo, mas os problemas espirituais do velho corpo são sepultados na água. E quando é levantado da água a ressurreição, e agora é o novo nascimento, nascimento para uma nova vida, onde você vai iniciar uma nova jornada. Aquilo passado, Deus não leva em conta mais, ficou ali. O passado espiritual ficou lá na água. Daqui para frente, simbolicamente, daqui para frente é uma nova vida. Olha o significado, o simbolismo. O crente está sob desse ponto aqui, ok? A pessoa que crê em Jesus, o crente está sob a água. Debaixo da água, ele está fora da vista do mundo, ok? Com os olhos fechados, a não ser um e outro aí que às vezes quer ficar lá embaixo d'água com o olho aberto, mas geralmente todos fecham os olhos, com os olhos fechados, com a respiração também, está ali tampando a respiração, porque senão vai respirar água. Aí de repente ele é levantado da água, abre os olhos, toma fôlego e se mistura novamente com seus amigos. Ressuscitou e agora ele volta para os seus amigos com uma nova vida, com uma alegria, com um novo pensamento, um símbolo completo para a morte e a ressurreição. Existem batismos não bíblicos? Tem vários. Alguns molham só a cabeça, outros aí, imersão tripla, ou seja, mergulha na água, levanta, mergulha de novo, levanta. Você chega lá, leva o caixão do seu querido, coloca lá no buraco, eles tampam tudo de terra, aí destampa tudo de novo, tira o caixão, aí põe o caixão de novo lá dentro, tampa tudo de novo, tira de novo. Nós estamos falando de um símbolo. Então, o batismo não tem essa característica na Bíblia, na palavra de Deus. Mergulhou, levantou, pronto. Quais são os passos necessários para um batismo legítimo? Marcos capítulo 16, volta aí um pouquinho. Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16, vem trazendo para nós aqui então. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Disse-lhes Jesus, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, as pessoas vão e pregam o evangelho é Cristo Jesus. E aí o verso 16, que nós já lemos, quem crer e for batizado,
será salvo. Então, quando eu ouço o Evangelho, ou seja, quando eu ouço a notícia sobre Cristo Jesus, eu preciso tomar a minha decisão também de ser batizado. Por quê? O batismo vai dar a minha oportunidade de uma nova vida, de iniciar agora uma caminhada diferente daquela que eu fazia. Primeiro passo para o batismo verdadeiro é ouvir o Evangelho. Depois que escuta o Evangelho, coloca em prática o Evangelho, porque ouvir, no sentido bíblico, ouvir não é simplesmente entrou aqui e saiu do outro lado. Tá? Tem muita coisa por aí. Vocês terem uma ideia, o rádio do meu carro vive ligado. Eu não sei um A que se fala no rádio, porque entra por aqui e sai para o outro lado. Eu não estou prestando atenção. Simplesmente está lá ligado, principalmente se eu estou sozinho viajando, ligo lá em qualquer coisa que aparecer, desde que não seja, às vezes tem umas rádios, tem umas músicas aí que não dá para ouvir de jeito nenhum. Então eu ligo lá, coloco lá, geralmente se eu estou aqui indo para São Paulo, por exemplo, tem a rádio da própria rodovia Dutra, aí eu ligo na rádio ali, eu não sei, às vezes, eu não sei nem eles, às vezes eles estão falando lá que tem engarrafamento para frente, que você pode pegar algum trecho alternativo, e eu estou lá no meio do engarrafamento porque eu não prestei atenção, não ouvi, entrou de um lado e saiu do outro. Então ouvir eu ouvi e coloquei em prática. Ação também. Então esse é o primeiro passo. E o segundo é acreditar naquilo que foi ensinado. Não adianta. Tem o terceiro, arrependimento e abandono dos pecados. Lá em Atos, capítulo 2, verso 38, Pedro, no seu sermão, diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. Não dá para simplesmente acreditar em Jesus, a não ser que você não tenha a oportunidade de batismo, aí você é salvo. Mas acreditar em Jesus, crer em Jesus e não ser batizado, é não aceitar a nova vida oferecida através do simbolismo do batismo. Alguns perguntam se é necessário ser batizado pela segunda vez. A Escritura fala de certos crentes que na direção do Senhor eles foram batizados. O que seria isso? Eu fui batizado no passado, e agora, não, mas eu preciso ser batizado novamente? Essa história é bem interessante, abre aí, aliás, eu sei que o nosso tempo está bem corrido hoje. Atos, aqui Paulo ele se encontra com um grupo de pessoas, Atos capítulo 19. Paulo, ele se encontra com um grupo de pessoas e estava ali pregando e tal, e aí, olha o que diz aqui, perguntou assim, Atos capítulo 19, versos 3 e verso 4. Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E aí eles responderam: no batismo de João. Qual era o batismo de João? Não era o mesmo de Jesus? Dentro da água, batizado por imersão, como Jesus foi batizado? Esse era o batismo de João. Então esses homens foram batizados pelo batismo de João, certo? Batizados pelo batismo de João. Olha o verso 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eu vou continuar o verso aqui, que vai continuar aí também. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí foram batizados de novo. Foram batizados lá no batismo de João, por João. E agora que eles conheceram Jesus, porque Paulo pregou Jesus para eles, eles foram batizados novamente. Porque esse negócio de rebatismo, essa palavra não tem na Bíblia, realmente não tem. Um segundo batismo. Não, esse negócio está errado, batizou uma vez, é uma vez para sempre, porque há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não, só tem uma forma de batismo, uma fé que importa, e só tem um Deus verdadeiro. Mas, se há necessidade de arrependimento e um novo batismo, eu passo pelo novo batismo, porque eu estou reconhecendo que eu errei, estou lavando o passado para começar uma nova vida. Não é esse o significado do batismo, uma nova vida?
Pois é. O batismo não é apenas a entrada para a nova vida, é também a porta da igreja. Logo à frente aí, depois de Romanos, você tem 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 12, verso 13, que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E isso está falando aqui no contexto da unidade da igreja. Então, o batismo é a porta de entrada para a igreja. Em Atos 16:5, e tem o texto aí na tela, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia cresciam em número. Como assim? As pessoas ouviam de Jesus, eram batizadas, ingressavam na igreja, e a igreja foi crescendo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Eles eram filiados à igreja. Alguém disse assim: eu não me junto à igreja porque o erro é ensinado nas igrejas. Será? Outras pessoas dizem assim: eu não me junto à igreja porque estou financeiramente incapaz. Outros colocam assim: eu não me junto à igreja porque não sou bom o suficiente para pertencer ao grupo. E talvez alguém pode pensar até tantos outros detalhes aí. Mas Jesus disse em Mateus 19:17, ninguém é bom senão um, Deus. Ah, não sou bom para estar na igreja. Ninguém é bom senão um, Deus. Ah, não estou na igreja por conta dos outros, que lá tem um monte de gente errada. Ainda bem que tem um monte de gente errada. Porque se tivesse um monte de gente certa, não tinha igreja. Não precisava de igreja. Reunião de santo? Precisa de igreja? Ninguém deve classificar-se como bom. O convite que Jesus faça é para que você venha a Ele exatamente como está. Venham a mim, Mateus 11:28, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Vou aliviar-lhes, algumas versões, lhes darei descanso. Vinde a mim. Temos que ir a Jesus. Temos fardos, temos problemas, temos dificuldades, temos anseios, vamos a Jesus. Muitas vezes nós ouvimos assim: eu não me junto à igreja porque há hipócritas no meio dela, eu já sou o primeiro. Jesus diz assim: deixa que ambos cresçam juntos, tanto o hipócrita como o verdadeiro. Quando Jesus esteve na terra, sabe o que ele disse? Eu vim aqui para salvar os perdidos, vim para os doentes. Os sãos, aqueles que não têm problemas, não precisam de médico. Então, igreja é lugar de pessoas que são doentes espirituais. Mas essas doenças, elas são, dia após dia, elas são curadas por Cristo Jesus, por nossa fé e por crermos na palavra de Deus. Então, por isso é importante. Ah, eu não me junto à igreja porque não me interesso fazer isso agora. E vai esperar até quando? Hebreus 2, verso 13, assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vai esperar amanhã? Você não sabe se vai chegar em casa vivo? Eu não sei. Outros dizem assim: eu não me junto à igreja porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Ninguém na igreja é melhor do que você. Paulo disse assim: ó, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não vou para a igreja não, que eu tenho vergonha do meu vizinho. O que ele vai falar comigo? Ah, lá vai o crente. Vai ter vergonha do evangelho? Paulo não se envergonhava. Quem tem vergonha do nome de Cristo não tem o direito de ser chamado filho de Deus. Uma certa vez uma mulher disse: eu não me junto à igreja porque acho que não tem importância nenhuma. Aí Paulo faz uma declaração: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Jesus amou tanto que deu a vida por você. Se você não se une à igreja, se não se une a Cristo, que deu a vida por você, como é que vai ficar? A igreja verdadeira deve proclamar o evangelho a todo mundo nos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher,
saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mandamentos de Deus, testemunho de Jesus é aqui, ó, a palavra de Deus. Aqui estão os mandamentos de Deus e o testemunho. O que é testemunho? A palavra dos profetas. Está aqui. Testemunho de Jesus. Queridos, Jesus disse que um dos sinais dos últimos dias é que o evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então o fim viria. Temos pregado o evangelho, o fim está próximo. E qual é a sua decisão? Vai esperar até quando? Estamos vivendo aí um momento que a grande profecia dos 2.300 dias anos revelou que a fase final já começou aí. A fase final, estamos vivendo nos últimos dias. Hoje nós estamos dando essa mensagem de advertência com poder ao mundo inteiro. Chegou a hora do juízo. Maravilhoso saber que ao mesmo tempo em que a advertência contra a marca da besta é dada, Deus vai selar seus servos em suas frontes. Então precisamos identificar a igreja verdadeira, e a igreja verdadeira é aquela que segue e observa a Bíblia, a palavra de Deus como um todo, não só partes dela, mas como um todo, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Segue a Bíblia como um todo, ensina a Bíblia como um todo. Devemos estar dispostos a guardar os mandamentos, devemos estar dispostos a nos preparar para a segunda vinda de Jesus, devemos estar dispostos a proclamar o Evangelho, as advertências, os convites que encontramos na palavra de Deus. Devemos proclamar a verdade que está em Marcos 16, que é a repetição pela terceira vez hoje: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você já se batizou? Você que está em casa, já foi batizado? Se não foi, corre porque o tempo está passando. Já foi? Que bênção, que maravilha. Mas o batismo também não é garantia de salvação. Batizar e não ir para a palavra de Deus, viver o que a palavra de Deus pede, não tem valor nenhum o batismo. Porque o batismo é nascer para uma nova vida, mas essa nova vida é andando de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa estar ao seu lado, que o Espírito Santo consiga falar ao seu coração, hoje e sempre, e que você sinta o desejo, se ainda não foi batizado, sinta o desejo de batizar-se, e se já foi, tenha no seu coração o desejo de andar conforme a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. E eu estava aqui refletindo nessa mensagem do pastor. Que bom que Deus ainda bate a porta, mas Ele espera que cada um de nós abra a porta para que Ele possa entrar no nosso coração. Ainda estamos no tempo que Ele pode entrar no nosso coração, mas assim como o pastor falou, o tempo está se esgotando. Ele aguarda estar com cada um de nós. Nós possamos estar com Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé para esse louvor final. Conforme esse hino, que Jesus possa nascer no coração de cada um de nós, no coração de cada um que está em casa nos assistindo. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração,
salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda sempre, viu? Que Deus possa abençoar você e que a paz do Senhor Jesus esteja com você também. E que Deus possa estar com cada um, não só aqueles que aqui estão presentes, mas Deus possa estar no coração de cada um, aqueles que estão em casa também e o familiar de cada um. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixa em Tua palavra a fórmula da salvação. A fórmula é crer e ser batizado. Que, ó Deus, nós possamos, ao ouvir sobre Cristo Jesus, nós possamos crer com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, a nossa mente, crer em Jesus, viver para Ele, morrer por Ele, não apenas através do batismo, mas, se for necessário, até a morte mesmo, por Cristo Jesus. Amém. Abençoe cada um dos teus filhos. Olhe, ó Deus, por cada pedido de oração que foi colocado, aqueles que estão no coração de cada um de nós. Nos dê uma boa semana ao teu lado, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado aqui aos meninos. Sempre também, ok? E você que está em casa, muito obrigado por nos acompanhar. Quarta-feira nós temos a continuidade do estudo Jesus, Restaurador da Vida, e você é convidado a participar conosco. Um grande abraço e até mais.